disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Quem diz amém? Amém. Meus irmãos, vamos estar orando nesta oração. Eu peço que os irmãos continuem orando pela nossa irmã Célia, pelo nosso jovem Vinícius, que passou por uma cirurgia hoje no período da tarde, e está tudo bem, graças a Deus, está se recuperando, né? Orando pela irmã Juliana, como a gente sempre pede aqui, orando uns pelos outros, né? E orando pela nossa irmã Nininha, que precisa das nossas orações, né? Sempre temos orado pelos irmãos, sempre quando a gente pede, sabendo que quando a gente ora uns pelos outros, a gente está incluindo todo mundo. Irmã Maria também, que está aniversariando hoje, né? Pronto, fez a cirurgia do olho. Vamos orar por ela para que o Senhor possa estar ajudando a sua serva. Orando uns pelos outros, sabendo que a Bíblia diz que quando Jó foi abençoado, ele estava orando pelos seus amigos. Então, por muitas vezes, a gente só se lembra de nós, não é? Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, me dá, me dá, me dá, me dá. Esquece, a gente precisa estar orando uns pelos outros, amém? Vamos ouvir assim essa oração, nosso companheiro auxiliar Maurício, amém? De estar orando em nome do Senhor Jesus. Também saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos, assim como ordena o nosso presbítero. Quem mais precisa de oração? Eu e minha casa também. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta noite, meu Deus, que estamos aqui, Senhor, onde vamos, Senhor, rodear a tua mesa, Senhor. Ó Jesus querido, estende tuas mãos abençoando. Ó Jesus querido, nosso pastor que está ausente, Senhor, do teu trabalho, por motivos particulares. Jesus querido, abençoa, Senhor Deus, o nosso presbítero aqui local, Senhor, todos que estão nos visitando nesta noite. Amado Pai, estende tuas mãos abençoando também aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Às vezes em casa com enfermidade terrível no seu corpo, mas o Senhor é médico dos médicos e Senhor do Senhor. E, amado Pai, estende tuas mãos abençoando a cada um de nós nesta noite. Nós te pedimos. A Bíblia, ela, como a palavra de Deus, ela não mostra apenas os milagres de Jesus, aquele poder que Jesus sempre operou na vida dos discípulos e das pessoas, mas também ela mostra os acertos e mostra também os erros das pessoas, não é? E Jesus, ele disse nas suas palavras que ele é a verdade, e uma pessoa que é verdadeiro, ele mostra as duas verdades, né? Ele mostra tanto, ele não oculta, não é como muitos, se fosse outro para mostrar apenas um lado, ele certamente ocultaria as falhas dos discípulos, mas ele revelou tudo, não é? Porque esta é o verdadeiro Deus, né? A quem nós servimos. Mas, graças a Deus, meus irmãos, o Senhor, no capítulo 26, quando fala da consulta dos sacerdotes, dos escribas, de toda a trama para prender Jesus. O texto diz que houve ali, passaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Então veja que Jesus, ele, a parte com os discípulos, e Judas, que também era um dos seus discípulos, estava sendo usado pelo inimigo para trair a Jesus. E o preço da traição aqui de um homem simples que foi Jesus, pois ele próprio na sua palavra disse que ele é
simples, não é? Ele é manso e humilde, não é? Ele disse que ele é manso e humilde de coração, é o nosso Senhor. E ele, por operar, fazer muitos milagres, não somente na frente das pessoas, mas também Judas também participou desses milagres de Jesus. Judas participou da ceia também com Jesus, não é? E interessante que ele sabia que Jesus, ele era o Filho de Deus, porque Jesus mostrou todas as provas, porque eles viram e até foi testificado por aqueles que viram o grande pregador no Novo Testamento, que foi no João Batista, no capítulo 1, versículo 29, João, ele testifica quem é Jesus, não é? E isso, esta palavra, que é a palavra de Deus, ela correu por toda a Judéia, Jerusalém, por todas as vizinhanças, porque quando João viu Jesus vindo de longe, capítulo 1, versículo 29, ele clama, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corria como uma notícia, né? Saía de boca em boca e cada um ia, né? Nós vemos que quando o próprio Jesus, ele chega e chama um dos primeiros discípulos, e um vai passando para o outro, dizendo: olha, a gente achou o Cristo, né? A gente encontrou ele. E isso ele foi falando e chegou até ao ouvido de Natanael. Natanael, que era um homem sem mancha, posso assim dizer, um judeu sem mácula, era um judeu que privava muito pelas coisas de Deus. E quando Jesus encontra Natanael, porque Natanael indaga a Jesus, quando Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo, ou seja, quem não há culpa nele, não é? Ele é um verdadeiro israelita. Porque disseram para Natanael: a gente encontrou aquele a quem a lei falava dele, né? O Messias, a gente achou ele. E ele é da onde? Ele é de Nazaré. Aí Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, como que não acreditasse que poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. Mas Jesus, quando se encontra com Natanael, porque Jesus conhece não só as nossas palavras, mas também o nosso interior, e sabe onde a gente está, onde a gente vai. Jesus sabe todas as coisas. E quando Jesus vê Natanael, Jesus declara o que ninguém sabe. Jesus declara o íntimo dele: eis aí um verdadeiro israelita. Para outro, Jesus chamava de hipócritas, né? De homens que precisavam se converter. Mas para Natanael, disse: eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo. Aí Natanael disse: de onde o Senhor me conhece? De onde é que o Senhor me conhece? Jesus conhece a gente de longe. O salmista Davi, ele disse: de longe tu já sabe, aleluia, né? Jesus conhece a gente de longe. E ele disse: de onde tu me conheces? Ele disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Quando ele estava debaixo da figueira, Jesus já tinha chamado ele. Interessante isso, né, meus irmãos? Então, Jesus, ele conhece todas as coisas. E Jesus sabia que Judas ia trair, porque antes de Judas trair, na Santa Ceia, quando Jesus está reunido no banquete, na ceia, porque a ceia, essa Santa Ceia foi a primeira instituição dela aconteceu no deserto ainda, ainda na terra do Egito. Não é? Essa foi a primeira ceia instituída por Deus. Essa é uma festa de comemoração, de libertação. É preciso entendermos que quando reunimos esta Santa Ceia, estamos comemorando o dia da nossa libertação, o dia em que Cristo nos libertou do pecado e da morte. Vencendo isso,
através da sua morte na cruz do Calvário. Então este é o sentido da verdadeira Santa Ceia, porque a Santa Ceia, quando ela foi instituída no deserto, no Egito, o povo que estava aprisionado, o povo vivia em uma prisão, em um cativo, porque o povo clamava por libertação, o povo queria liberdade, mas só que não tinha ninguém, nenhum homem, nenhuma força, nenhuma nação poderosa de tal maneira que pudesse enfrentar o Egito, porque era uma das potências da época, uma das potências, podemos dizer, mundial da época, era o Egito. Quem é que ia enfrentar os carros de ferro, os cavaleiros de Faraó? Ninguém. Aleluia. Então o povo estava preso de uma forma que ninguém poderia soltar ele de lá. Aleluia. Mas Deus aparece para Moisés e disse: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo e eu desci para livrar o meu povo, para fazer ele subir dessa terra para uma terra ampla que manda leite e mel. E Deus disse: mas eu sei que Faraó não vai deixar sair, a não ser que seja por uma mão forte. Aleluia. Tinha que ser uma mão forte, e essa mão forte é a mão do nosso Deus que está aqui nesta noite, segurando na minha mão, segurando na tua mão, esta mão forte. É por isso que estamos aqui nesta noite. Aleluia. E assim, Jesus, o próprio Deus, ao mandar as pragas para a terra do Egito, a gente vê que houve muita praga. E o povo de Faraó muito endurecido, mas enquanto a terra do Egito estava sofrendo as pragas, Deus estava guardando o seu povo das pragas. Tudo junto. Imagine, irmão, um monte de gente junto. Chega a praga de gafanhoto aqui, praga de um canto, mas não consegue. Todo mundo junto num canto, mas Deus separou não sei quantos milhões de gente. Diz: nesse aqui a praga não vai chegar, nessa tenda aqui a praga não vai pegar. No meio de muita gente, como Deus sabe defender. Deus defende um povo dentro de um povo. Você sabia disso? Que Deus defende um povo dentro de um povo. As pragas veio na terra do Egito e todo o povo estava lá, os judeus estavam lá. E as pragas passaram. A última praga, Deus queria marcar o dia da liberdade do povo com uma festa, porque tudo que Deus faz, Ele deixa um marco, e tudo que é um marco é para a glória dEle. Aleluia. E Ele quis marcar com uma festa, e esta festa é chamada da Páscoa. Essa será a Páscoa do Senhor, ou seja, o dia da libertação. Interessante que nessa Páscoa, o sangue de um animal inocente tinha que ser derramado. Então tinha que ter representação de vida. Aleluia. Porque com a vida de um animal, aleluia, o povo, aleluia, não seria atingido de morte, e o povo sairia da terra do Egito. Ao lado, o sangue deste animal, ele tinha que ser posto nas ombreiras das portas. Interessante que o sangue deste animal, que é inocente, sem mancha e sem mácula, o sangue representa a vida. E a vida ali para os judeus era o importante para ele, porque naquela noite passaria uma praga de morte, onde atingiria todos os primogênitos. Mas Deus, Ele sabe dar o escape certo para dar livramento ao seu povo. E quando Ele institui essa festa, um animal ele é sacrificado nesta festa, que é um cordeiro, um animal de um ano sem mancha. E interessante em que este sangue que era posto na casa de cada judeu, foi muita gente, aleluia, mas este sangue ele era tão precioso por causa da obediência. Ali todo aquele sangue tinha uma tipologia,
tinha todo um significado, porque num dia em que o povo estava sendo liberto, então para ser liberto teve que alguém pagar um preço, e para alguém pagar o preço foi um animal. Para alguém não ser morto, então a praga da morte não atingir todo o povo, então um animal uma vida tinha que pagar um preço por uma nação, porque o povo de Israel que saíram da terra do Egito foi uma nação, não sei quantos milhões de pessoas, fora crianças e homens e mulheres, muita gente. Então, meus amados irmãos, com isso o texto nos diz que eles saíram, e esta foi uma festa que foi instituída, e Deus disse que essa festa tinha que ser de geração em geração, seria uma festa perpétua, ou seja, no mês, no ano, teria uma data para comemorar, porque no dia em que o povo estivesse comemorando esta festa chamada de Páscoa, era para vir à memória. Olha, esse dia que nós estamos comemorando é o dia em que nós fomos libertos do jugo de Faraó, e para nós ser libertos do mesmo rito que o animal era morto, foi através do sangue deste animal que a gente conseguiu sair da terra do Egito. Deus deu livramento a gente de grande morte através do sangue derramado deste simples animal. Interessante em que tudo isto apontava para Cristo, e a festa, interessante que esta festa que era instituída, ela tinha que ser sem um pão fermentado, ou seja, era algo solene, era algo santo, porque representaria mais na frente a Cristo, o nosso Senhor, morrendo na cruz do Calvário para nos libertar, porque o próprio João disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que o animal ele tinha que ser sem mancha e sem mácula, tinha que ser perfeito. E nessa santa ceia, o pão não poderia ser levedado com fermento, porque o fermento representava, é claro, em muitas tradições, representava o pecado, porque o pecado faz inchar, pecado incha, não é assim? Mas num sentido para que tirasse o fermento ali, porque toda a massa do pão, para ela chegar em determinado ponto para assar o fermento, a fermentação ia demorar, e o que Deus estava querendo fazer era algo com muita pressa, e é por isso que ele pediu para tirar o fermento, mas o fermento em si ali não tinha nada a ver, nada demais, porque apenas ia demorar o tempo da fermentação, então não ia dar tempo, porque o que Deus estava querendo fazer era com pressa. Mas esse fermento mais na frente Paulo usa que é como um pecado, que não era o caso do fermento de lá do Egito, era apenas só por causa da demora, que ia demorar. Então, está pronto, e quando eles comem a ceia do Senhor, e quando eles colocam o sangue na porta, passa o anjo da morte, destruindo tudo, aleluia, acabando com tudo, aleluia. Mas quem estava abrigado no sangue foi livre da morte, aleluia. Quem estava abrigado no sangue do Cordeiro e da obediência da palavra do Senhor, foram libertos, cantaram o hino da vitória e saíram, aleluia, afoitamente ao caminho da promessa que Deus prometeu. Então, meus amados irmãos, Judas, ele sabia, Jesus Cristo, ele era o Cordeiro de Deus. No capítulo que lemos, na leitura que lemos, Jesus ceou com eles. Jesus participou muitas das vezes da Santa Ceia, e teve um momento em que Jesus disse: um de vós há de me trair. Por que Jesus disse isso? Porque Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o hoje, conhece o depois, e o depois do depois Ele conhece também. Nada
passa aos olhos do Senhor. Ele conhece todas as coisas. Aleluia. E sabendo que Judas estava na mesa, e ele disse: um de vós há de me trair. Judas calado no momento, mas cada um depois abriram a boca, e quando o primeiro abriu a boca, todos abriram a boca. É eu, Senhor? Será que sou eu? E um por outro perguntando. Jesus disse: aquele que meter a mão comigo no prato, este é o que há de me trair. Interessante que quando Judas, escutando essas palavras, ele pega o bocado ou o pedaço do pão e molha junto com Jesus. E ninguém o percebe no momento daquela traição. Interessante. E quando a Bíblia diz que Judas, ele procura um momento e vai até o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote procurava um momento para prender Jesus, uma ocasião, mas não achava, porque Jesus tinha muita gente ao seu favor, e muita gente procurava, mas Judas, que era de dentro, Judas que conhecia tudo, foi entregar Jesus para ser crucificado. Veja, irmão, que quando mesmo ele sendo avisado, ele foi e vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e daquele momento em diante procurava oportunidade para entregar Jesus. Ele sabia os lugares, os segredos, os lugares, porque Jesus compartilhava os segredos até com Judas. Sabia onde Jesus orava, sabia onde Jesus estava a sós, ele sabia tudo, todo o lugar sabia. Interessante, se a gente soubesse quem é que ia nos trair, a gente nunca diria ou mostraria os lugares que nós muitas das vezes queremos ficar a sós. Mas Jesus, ele conhece todas as coisas, aleluia, e sabe de tudo, mas para que se cumprisse as escrituras, Pedro, ele também é um dos que chega, porque Jesus disse que ia ser entregue na última Santa Ceia para ser crucificado, mas Pedro diz que estava pronto até mesmo para morrer por Jesus, mas Jesus sabia que as palavras de Pedro não era uma palavra vindo de todo o coração, mas eram palavras precipitadas. Existem perigos, irmãos, que nós devemos ter cuidados, que somos as nossas palavras precipitadas. Devemos primeiro depositar a nossa vida nos pés de Jesus e dizer: Senhor, faz conforme tu quiseres da minha vida. E ter cuidado com as palavras precipitadas. Judas, ele se precipitou-se, como diz o texto, e foi com o intuito de se enforcar. Mas já em outro texto, em Atos, diz que ele se derramou pelas suas entranhas, ele se precipitou-se. E Pedro também, da mesma forma, ele se precipita, e ele, de uma forma, da mesma forma de Judas, se precipitando, tomando uma atitude precipitada e abrindo a boca e dizendo que até morreria por Jesus. Jesus disse para ele que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insiste, não adianta insistir com Jesus quando ele diz que aleluia. Então, por isso é que quando ele ainda na sua insistência, Jesus, ele se cala, porque Jesus, ele sabe, e diz o texto em que quando Pedro, ele foi avisado aqui, mas no capítulo 60, versículo 26, capítulo 26 e o versículo 69 por diante,
nós vemos Pedro negando a Jesus com juramento. E quando ele nega a Jesus pela terceira vez, o galo canta e ele se lembra das palavras de Jesus e chora amargamente. Mas o que nos dá para entender nesse texto é que, assim como Judas negou a Jesus de uma forma vendendo Jesus, ele pensando agora consigo que tudo estava perdido, porque Jesus estava agora atado. Jesus estava manuseado ali, atado, e os soldados já estavam espancando Jesus. Na hora cai na mente de Judas, talvez toda a lembrança, o que Jesus disse que ele ia trair. Vem toda a lembrança, vem um sentimento de remorso em Judas, e ele toma uma atitude precipitada e vai dar cabo da sua própria vida. É como que dizer para mim, não tem mais jeito. Se formos pesarmos o pecado de Judas e o pecado de Pedro, podemos dizer que seria até idêntico, ou de Pedro até muito mais. Porque Pedro, ele nega a Jesus, e no último negar, ele até pragueja. E praguejar aqui, irmão, eu conheço lá, eu sei lá quem é esse. Praguejar, disse até talvez outras palavras, praguejando, dizendo que nunca tinha visto, não conhecia. Você sabe, você está com alguém que foi na sua casa, que foi Jesus, e viu a sogra de Pedro, e Jesus curou a sogra de Pedro, e Pedro sabia de ir até o túmulo onde estava Lázaro e ver Jesus ressuscitando, e agora dizer: eu não conheço esse homem, eu sei lá quem é este homem. Aleluia. E Pedro, ele sente um profundo remorso, mas ele se afasta. Ele tomou, no primeiro tempo, ele toma uma atitude precipitada, dizendo que morreria pelo Senhor. Mas no segundo ponto agora, que ele se precipitou, ele não toma mais atitude precipitada, porque ele poderia se matar também, mas ele não toma essa atitude. Fica por ali com um sentimento na cabeça de culpa, de arrependimento, dizendo: o que é que eu fiz? Na nossa linguagem, que besteira eu fiz, que coisa errada eu fiz. Eu conheço ele, eu sei quem é ele, mas disse que não conhecia, eu menti, eu neguei, eu não tenho mais merecimento para nada. Não se afastou. Eu não, talvez na mente de Pedro, dizendo: eu não mereço mais dele, porque ele fez tudo de bom para mim, e ele me atendeu todas as minhas necessidades, mas agora eu o desprezei. Não me mais jeito. Mas porém, eu não vou mais tomar atitude precipitada. Jesus conhece o teu coração. Aleluia. Jesus conhece o nosso coração, irmão. Conhece o coração de Pedro. E quando Pedro fica por ali, Jesus está lá sofrendo, e Pedro também está sofrendo por causa das suas consequências. Jesus sofrendo de um lado e Pedro de outro. Mas quando Jesus ele morre e ressuscita, Jesus aparece para Pedro no mar de Tiberiade. Aleluia. Pedro foi pescar, já era a terceira vez que Jesus tinha aparecido. Terceira vez, na primeira vez, Jesus não trouxe a lembrança, nada à mente de Pedro. Na segunda não trouxe nada, nenhuma lembrança. Mas na terceira, Jesus tratou um negócio antigo que tinha ficado para trás. Porque nada passa desapercebido dos olhos do nosso mestre.
Aleluia. Porque o que Deus tinha para com Pedro era algo muito grande. Ele não poderia entregar um rebanho na mão de Pedro com um sentimento de culpa. Mesmo Jesus ainda aparecendo, aleluia, primeira, segunda e agora era a terceira vez, mas ainda existia na cabeça de Pedro um sentimento de culpa. Aleluia, glória a Deus. Mas na terceira vez, Jesus, quando aparece, Jesus está na beira da praia, os discípulos estão pescando, e quando André, ele vê a Jesus e disse ao Senhor: Pedro cinge-se com a capa e pula dentro da água. E ele, quando vem, Jesus dá-lhe uma ordem, porque ele já estava vindo e não tinha pegado nada. Jesus disse: lança a rede ao lado direito do barco para a pesca. E eles pegaram muitos peixes. E quando eles chegam na beira da praia, Pedro chega também. E quando ele chega, o que tinha preparado para ele, tinha pão na brasa e tinha peixe. Porque Jesus, quando ele aparece para nos alimentar, e tudo está pronto quando o Senhor ele chega. Ele prepara tudo para onde nós for e aonde nós estiver. Saiba de uma coisa: tudo já vai estar preparado, porque o Senhor já tem preparado tudo. Pão e peixe já está preparado. Mas tem uma coisa: quando ele quiser tratar algo que ficou para lá, para trás, aí ele vai chamar para tratar. Aleluia. Aí chamou Pedro para uma conversa depois de jantar, porque Jesus não é avexado. Jesus não se apressa. Jesus sabia, já tinha tudo, e Jesus queria conversar com Pedro. Aí Pedro comeram pão, cearam, ficaram à vontade ali, e todo mundo admirado, não perguntava nada porque sabia que era o Senhor. Todo mundo ficava ali espantado, mas não perguntava nada. Aleluia. Mas quando o Senhor vai ter uma conversa com Pedro, imagina o Senhor dizendo: Pedro, vem cá. Aí Pedro: diga, Senhor. Aí diz assim: tu me amas? Olha. Tu me amas, Simão? Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro fica tranquilo. Aí o Senhor de novo: Simão, Pedro, tu me amas a mim? E ele já ficou espantado. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor fixa de novo o olhar em Pedro e disse: Simão, Pedro, tu me amas a mim mais que a este? Simão se entristeceu. Lembrou, eu imagino, das 3 vezes que ele negou a Jesus. Jesus apareceu para Simão Pedro, para os discípulos na primeira, na segunda, e esse o texto diz, já era a terceira vez. Jesus deixou para tratar lá na frente. Porque Pedro, na mente de Pedro havia ainda, mesmo Jesus aparecendo, mas acredito que ainda existia este pensamento, porque quem nega a Jesus e que fez o que Pedro fez, não é negócio de se esquecer. Mas interessante que quando Jesus fala com Simão Pedro pela terceira vez, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E assim com isso, Deus tratou com Pedro de aquele algo que ele tinha feito, perdoando, mostrando as misericórdias para Pedro. Aleluia. Eu não sei muitas das vezes, quantas das vezes você tem trazido para a casa do Senhor, às vezes, sentimentos de culpa, sentimento de alguma coisa na mente, mas o Senhor, Ele quer tratar com estas coisas e quer te ver livre para fazer a vontade dEle. Nesta noite, fale com o Senhor e
vem com alegria, porque o Senhor que perdoou a Pedro é o mesmo que eu estar aqui para perdoar todos os teus pecados, se assim se arrependeres de todo o coração. Que Deus abençoe. Ficamos de pé. Glorificar a vida em Deus.